Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou contar sobre a tecnologia do Play Framework e como foi a treta para escrever esse livro. Bom, em 2007, quem trabalhou aí com Java mais ou menos nessa época deve lembrar como é que era você desenvolver uma aplicação usando Java EE, em 2007. Era bem trabalhoso, Você mexia com muito XML, tinha muita coisa, e aí dessa dificuldade acabaram surgindo aí várias implementações diferentes por aí, Então, uma delas, aconteceu com o Spring Framework, que tomou aí um outro caminho, voltado pro Java, e lá na França, em 2007, eu vou tentar falar o nome dele aqui, Guillaume Bort, tá? Ele também trabalhava com Java, e aí ele também estava em projeto, demorava muito para fazer, aí ele decidiu criar uma implementação própria, Só que essa implementação, ela tinha umas coisas, features bem interessantes, tá? Então, para começar, ela fugia do padrão Java EE, E ela usava então, vocês vão falar algumas coisas, eu vou falar algumas coisas, vão notar que eram umas características assim muito avançadas para a época, Olha só, ele tinha um servidor HTTP embutido, que é o NET, Ele já tinha um I/O assíncrono, ele já tinha um esquema de cache integrado, tinha um esquema de templates, um esquema de testes, e você conseguia fazer aplicações web e não precisava fazer restart de nada. Então, assim, essas features, pensando no mundo Java, isso só veio aparecer muitos anos depois com o Spring Boot. Agora, isso a gente está falando lá em 2007, 2008. Então, essa tecnologia que foi chamada Play Framework. E como ela tem esses atrativos, você conseguia fazer uma aplicação web, aí agora olha só que interessante, você conseguia fazer tanto em Java como em Scala, Então, uma coisa interessante, até então o Scala era uma linguagem que ela roda na JVM, mas você não tinha ainda assim um framework que você conseguia fazer coisas para web, Pelo menos assim, não um tão fácil de usar. E o Play Framework ele ficou famoso porque ele era muito fácil de usar. Então você conseguia ter de maneira bem rápida um site funcionando. E então o que aconteceu? Esse framework, então, ele teve assim bastante usuários, teve assim uma certa febre que foi bem legal, assim, uma época que o pessoal começou a usar bastante. E ele tinha um esquema de suporte a plugins, Então você conseguia estender o framework criando um plugin. Então o pessoal criou um plugin para integrar com o Facebook, por exemplo, com rede social. E tinham vários outros plugins de enviar e-mail, enfim. Então era bem interessante. E ele tinha também uma parte, assim, na minha opinião, que eu considero ruim, Que era a parte de você fazer o build da aplicação, Então, na parte do Java lá, você tem o Ant, o Gradle, o Maven, que tem lá seus defeitos, mas acho que não é tão assim problemático de usar, Agora, o Play Framework, ele tem um esquema de build chamado SBT, Simple Build Tool, que eu, na minha opinião, não acho que é tão simple assim. Ele é meio chatinho de configurar, dá uns problemas de cache. Então ele acho que é um cara que eu vejo que é a parte chata aí da coisa. E assim, muita gente começou a usar o Play Framework até para vender soluções, porque ele, no final você pode usar ele para trabalhar com Java, Então
Se você desenvolve usando todas as facilidades dele e no final você pode gerar um pacote que é compatível com o padrão Java EE, né? Então, apesar de você não desenvolver usando os padrões Java EE, ele gera um resultado que você pode, por exemplo, colocar numa empresa que segue os padrões Java EE bonitinho, que ele vai funcionar sem problema, né? Então, eu vou deixar para vocês um link na descrição de uma palestra de um colega meu que ele tinha uma startup que ele fazia soluções justamente com o Play Framework, né? E, bom, o Play ele teve bastante sucesso. Depois a empresa que criou o Scala, ela acabou contratando as pessoas envolvidas, né, no desenvolvimento do Play, e aí lançou a versão 2. Aí dessa vez eles reescreveram ela inteiramente em Scala e ainda funcionava, ela ainda era compatível com Java, né? Você ainda gerava aplicações com Java. Só que o core dessa vez ele foi reescrito em Scala, né? Do ponto de vista de uso, assim, mudaram poucas coisas, né? Para quem usava, assim, não mudou tanto, né? Quem usava o Play, mas assim, deixou uma certa legião, assim, de fãs meio decepcionada, né? E esse projeto, assim, só por curiosidade de vocês, acabou surgindo uma época, um projeto que chamava Play One, né? Uma galera aí que quis manter a versão 1, assim, ainda viva, tudo, mas assim, não tinha nenhum committer, assim, não tinha alguém para manter o código, né? Então, com o passar dos meses, o pessoal acabou migrando para a versão 2 mesmo. E, bom, o livro foi feito pensando nessa versão, né? Só que agora a gente já está falando de alguns anos para frente, né? 2014. Aí, 2014, o que acontece? Em 2014, tem uma editora que hoje ela já é bem famosa, mas em 2014 ela estava... já tinha aí algum tempo, mas ela não tinha tanto livro como tem hoje, que é a Casa do Código, né? Então a Casa do Código, ela já tinha um esquema para escrever livro de uma maneira muito mais assim transparente, e então minha experiência com eles foi excelente, tanto é que depois desse acabei publicando aí mais outros 3 livros, né? E eles trabalham com uma maneira bem interessante, né? Então, se assim, hoje também vocês podem pense o seguinte: você tem uma apostila de exercício da escola, da faculdade, enfim. Aí você precisa versionar. Como é que você vai fazer isso, né? Hoje, a gente está em 2021, você pode até pensar, usa Markdown, né? Pô, o GitHub faz isso, né? Então é bem tranquilo. Agora, pensa isso em 2014, né? Como é que você faz? Não tinha Markdown naquela época, né? Ou pelo menos se existia, acho que não era tão divulgado assim, né? Aí, só que interessante, a galera da Casa do Código, eles tinham uma metalinguagem deles, né? Chamada Tubaína, que é então como se fosse um pré-Markdown, né? Então ele fazia praticamente a mesma coisa, claro que não era igual, né? A metalinguagem tinha uns códigos diferentes, mas você tinha o mesmo objetivo, né? Você conseguia versionar uma apostila, um livro de uma maneira bem fácil. Então, o primeiro livro eu acabei escrevendo, né? Usando essa metalinguagem, e a Casa do Código também ela oferece ajuda de revisores, né? Não só do conteúdo, até para ver se o que você está escrevendo não está muito chato, repetitivo, aquela cara de tutorial, né? Eles tentam dar uma ajuda nesse ponto. E também tem a galera que revisa o português, né? Também às vezes você escreve muita coisa, ou aquela coisa de monografia, né? Que você leu lá 20 vezes, aí o erro está na sua frente, você não enxerga, né? Então é muito bom ter uma pessoa de fora para te ajudar, né? A revisar as coisas, então é bem legal. Então eles têm uma equipe lá que ajudam bastante, né? E aí mais ou menos uns 3 meses eu acabei escrevendo o livro, né? Ele já sofreu aí algumas atualizações, tá? Tem atualização que dá até mais trabalho de escrever o livro. E desde a primeira versão existe lá no meu GitHub, tá? Eu vou deixar também na descrição, o código fonte, tá? Dos exemplos, se você quiser usar, né? Quiser testar aí no seu ambiente, você pode usar.
tá? Só uma atenção à versão aí do Play, né? Se você colocar uma versão mais nova, aí talvez não funcione as dependências, então tem que prestar atenção aí na versão. Tá? E, bom, aí o livro, eu tento dar uma geral, assim, né, de como usar o Play, né, uma aplicação simples, ela exporta serviços REST, que no Play é bem simples de fazer, aí como que você integra com login numa rede social, então eu tento dar uns exemplos aí para uma aplicaçãozinha bem simples, tá? E, bom, então acho que por hoje é só. Então, em breve eu vou estar publicando a história dos outros livros, tá? Então, fica aí, acompanha os vídeos, assina o canal, dá uma força aí e até a próxima.